porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nós abrimos a palavra de Deus. E cada vez que nós abrimos a palavra de Deus, a liturgia nos presenteia com algo novidade. E é aquilo que vai cambiar nossa vida e vai ajudar-nos a compreender como os discípulos caminhavam com Jesus, como a vida de Jesus cambiava a vida das pessoas. E cada vez que esta palavra é aberta, nós compreendemos isso. Nada é impossível para Deus. Crees nisso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E quando nós outros creemos nisso e começamos a caminhar naquilo que é a promessa de Deus para cada um de nós outros. A liturgia de hoje, com sua beleza tão grande, e nos ajuda a ir ao encontro do Senhor, que nos chama a uma experiência de conversão. Há de cambiar a vida para compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós outros. E então eu pergunto a vós outros precisamos cambiar algo na nossa vida, sim ou não? Sim. Tu necessitas cambiar algo, sim ou não? Sim. Já está salvo, sim ou não? Sim. Todavia não. Nadie está salvo. E então começamos a compreender. Mira a primeira leitura de hoje. Jonás compreende a palavra de Deus e começa a predicar por todo o nível que era necessário cambiar, e Deus então cambia sua posição para salvar aquele povo. É ser bonito perceber isso, que Deus também cambia, que Deus para delante de aquilo que nós outros somos, que Deus também escuta nossa oração. Sabes que em Brasil, muitas vezes eu escuto gente que diz: Padre, eu hago mis orações, pero parece que Deus não me escuta. ¿Ya han escuchado eso alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pueblo Santo, Deus sempre nos escuta. Nós outros que muitas vezes não percebemos que Deus está ali para nos dar respostas. E são essas respostas que vão cambiando nossas vidas. E cada um de nós outros sabe aquilo que é necessário cambiar para estar mais cerca de Deus. Sabe que muitas vezes nós outros decimos: mira, mi madre não cambia, mira, este não cambia, mira, aquele não cambia, este é muito difícil. E nós compreendemos aquilo que Deus quer dizer. Não é esse outro que tem que cambiar, sou eu mesmo. E quando eu cambio, o outro também passa por la transformação. O outro também passa por la transfiguração. E então Deus nos ajuda a ir até Ele e perceber como nós outros necessitamos passar por essa experiência profunda de Deus. Mirad a pessoa que está do lado. Mirad a ela. Ela tem que cambiar, sim ou não? Há muitas coisas que cambiar nela, sim ou não? Sim ou não? Quando vai começar? Quando vai começar? E Deus diz: hoje, não é amanhã, não é passado amanhã, pero é hoje. E quando eu tomo consciência de que é hoje, Deus cambia a minha vida. Há gente que vive no passado, há gente que vive no futuro, e Deus nos chama a viver agora, para que podamos de verdade contemplar em outro a presença de Deus em nossa vida. Quando eu escuto a Deus e deixo Deus trabalhar em minha vida, eu começo a compreender que eu posso ir hasta onde todavia não fui. E então Deus vem e cambia todo.
Mirad el Evangelio de hoy. Jesús que pasa por la orilla del mar. Y allí ve gente que estaba trabajando. Gente sencilla. Y llama. Y aquello que más me llama la atención es esto. Inmediatamente dejaron todo y empezaron a ir con Jesús, a caminar con Él. Muchas veces nosotros inventamos tantas coisas para conseguir a Jesús. Muchas veces no tenemos tiempo. Muchas veces hay tantas cosas que hacer. Muchas veces hay niños que cuidar. Hay el trabajo. Yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y Dios nos llama la atención y dice: es ahora que yo quiero. Dejar todo y ven conmigo. Dejar todo y caminar conmigo. Dejar todo y hacer la experiencia concreta del amor de Dios. Cuando yo paro, Dios nos ayuda a entender aquilo que es el misterio que está en Él. ¿Se acuerdan de Marta? ¿Se acuerdan de Marta en el Evangelio? Marta. ¿Cuántas agobiadas demás? ¡Parar! Como nosotros siempre tenemos miedo de parar. ¿Saben que en Brasil muchas veces yo digo así a la gente? Mucha gente viene hasta mí y dice: Padre, en mi vejez, cuando yo esté mayor, jubilado, voy a vivir en la iglesia. Voy a vivir en la iglesia, voy a vivir para la iglesia. Y yo digo: no. Aí você na hora, porque solamente allá. Tu nem sabes se vai llegar a la jubilación, porque en Brasil ahora nadie sabe se llegará a la jubilación. Y entonces empezamos a comprender como Dios ya nos llama para que tudo llueva. Los discípulos han dejado todo y era gente que no sabía mucho, no hay que ser preparado al extremo, hay que confiar en la gracia de Dios. Y cuando yo me dejo llevar por la gracia de Dios, Él me capacita. Ele me dá a possibilidade de ver aquilo que é necessário ver. E então São Paulo hoje nos diz, e nos habla de uma forma tão bonita: todo aqui é passageiro, todo aqui é passageiro. E nós outros estamos muitas vezes perdendo tempo com coisas tão pequenas. Há gente que não habla com mais nada, há gente que não perdona, há gente que muitas vezes tiene rencor, mágoa dentro del corazón y no es capaz de mirar a los demás y simplemente caminar con Él. ¿Sabe lo que eu quero dizer? Muita gente reza 1000 rosários por dia e muitas vezes não é capaz de perdonar el outro. Há gente que sabe a Bíblia toda, todos os versículos, mas não vive nada, porque é incapaz de abrir o coração para ver aquele que necessita. E onde Jesus havia dito: venga André, venga Simão, venga todos vosotros, ahora ya no seréis mais pescadores normales, pero para pescar almas para o Senhor, para ayudarnos a compreender que es delante dele que nuestra vida necesita hoy estar por inteira. Essa hora que Deus quer. Todo passa, el sufrimiento passa, el dolor passa, la gente passa em nossa vida, só Ele permanece. E quando eu percebo isso, é porque de verdade estou compreendendo a felicidade. Mirar de nuevo a pessoa que está do lado e perguntar: tu eres feliz? Eres feliz? Eres feliz? Pergunta: está feliz? Ah, Padre, creio que sim, que sou. Soy um pouco feliz, sim, estou bem, família está bem, não passo necessidade, todos estão bem, mas não creio que sou feliz. Pero que felicidade nós outros buscamos, que felicidade nós outros desejamos, e aí nós já compreendemos aquilo que vem de Deus, uma felicidade que brota da experiência do abandono, de se entregar totalmente ao Senhor. Vosotros crees em milagres, sim ou não? Sim ou não? Quereis ver o milagre agora? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Preparado, irmãos. Mirad lá. Mirad. Aí está o milagre. Essa pessoa é o milagre. A vida é o milagre maior que nós temos. E nós muitas vezes buscamos os milagres extraordinários. Eles existem sim. Pero Deus primeiro quer que nós outros reconozcamos que é outro, que mi vida, que sua vida, que cada dia quando nós outros nos despertamos, podemos dizer: graças, Senhor, por minha vida.
viene y nos da la gracia de mirar aquello que es esencial en nuestra vida. Sabes que todos los miércoles por la tarde, allí en Brasil, yo hago visitas a hospitales. Eu vou aos hospitais fazer visitas todos os miércoles. E aí no hospital em Brasil, que é o hospital onde a gente que está com câncer, eu vou a visitá-los. E me chamaram para fazer uma visita a um senhor que estava com câncer, e já todo tomado de cuerpo, já não havia mais possibilidade de ele estar vivo. E eu fui ao hospital para fazer uma oração com esse senhor. Cheguei ao hospital, entrei na habitação, estava toda a família, e começamos a oração do Espírito Santo, invocamos o Espírito Santo. Depois que terminei a oração, chega um menino chamado Igor, 5 anos. 5 anos. Estava passando por uma quimioterapia. Não tinha um pelo na cabeça. E eu disse: Padre Marcos, que graças! Eu havia dito: mira, estou fazendo uma oração por esse Senhor. Deveria ficar fazendo uma oração. E virou e disse assim: Padre, tu haces uma oração por mim também? Eu havia dito: claro que sim. Então, disse assim, eu pus na mão, empecé a oração e sua mãe estava mirando-nos. Depois que terminou a oração, ele se foi a sua mão, olhou a ele, mirou a ele e